Bom, eu vou Ok. pedir o Giovanni, então, para apresentar o caso para nós, Reinaldo, por favor. Então, vamos lá, Giovanni. Está vendo a tela aí, Giovanni? Perfeitamente. Giovanni, Tô ouvindo sim, doutor. Isso. É masculino, 50 vamos lá. anos, administrador de empresas, março de 17, exame de rotina, relata baixa visual, fotofobia, lacrimejamento, biomicroscopia ao direito, cicatriz de cirurgia de pterígio, olho esquerdo, pterígio recidivado, fundo de olho, cicatriz discal de córeo-retinite, né? Mapeamento de retina, né? Fez tratamento de uveíte, olho direito há 25 anos, disco óptico, reflexo macular e arcadas vasculares sem alterações significativas, presença de cicatriz pigmentada de retinite nasal ao disco óptico do olho direito, periferia sem degenerações ou roturas, conduta orientação, controle 1 ano, antes surgirem os sintomas. Em agosto, aqui em cima tem falando da refração dele, que era mais 1,75, menos 4,5 no eixo de 180, acuidade visual 0,8, olho esquerdo mais 3, menos 4 no eixo de 5, 0,8, divisão também. Em agosto de 2017, veio queixando de muita irritação ocular do olho esquerdo. Em setembro de 2019, veio para refrativa, né? É olho direito mais 3,5, menos 6,25 a 180, acuidade visual piorou, né? 0,5, né? Olho esquerdo, mais 4,75, menos 6,5 no eixo de 5, chega a 0,5 de visão também. Ceratometria, olho direito não leu, olho esquerdo 38,75, o K1, né? E o K2, 45,12, né? Conduta, refrativa, exérese do pterígio restritiva do olho esquerdo, faco mais deutórica desse paciente, né? Aqui a gente tem, aqui, está mostrando a microscopia, aqui está mostrando a topografia de córnea dele, está mostrando que tem um pterígio aqui, né? Principalmente aplanando aqui a região, tanto no olho direito, no olho esquerdo. Quer dizer, na verdade, no olho direito tem uma área plana aqui, que pode ser a cicatriz da cirurgia do pterígio, e aqui no olho esquerdo uma área mais plana aqui, relacionado ao pterígio, que recidivou também, né? Aqui tem a microscopia, tá difícil de ver? Aqui em cima, da topografia. Bom, então é o seguinte, vocês veem então que é um caso complexo, ô Giovanni. Esse Uhum, paciente, você vê que a topografia tem um alto astigmatismo, uhum. ele já Um foi operado de aplanamento aí também, um né? aplanamento grande, que é Por uma causa da característica cicatriz, do né? pterígio. É comum que o pterígio ele gere um astigmatismo a favor da regra, isso é muito comum. Aqui você vê que tem um pterígio bilateral. No olho Uhum, direito, no entanto, ele já fez a cirurgia. Vocês observem que quando um pterígio fica muito antigo, quando ele começa a lesar a córnea e começa a dar um leucoma local, que mesmo quando você tira o pterígio, fica aquela cicatriz e muitas vezes você observa que não há uma regressão do astigmatismo. É um paciente que estava muito insatisfeito, realmente uma visão muito ruim, um paciente novo, e do lado esquerdo ele tinha um pterígio recidivado, nós estamos vendo a foto do pterígio, isso aqui é do próprio olho do paciente. Então a questão é o seguinte, nós temos que fazer alguma coisa para ajudar esse paciente. Qual seria a sua conduta, Giovanni? Esse paciente com esse pterígio recidivado, de ter um pterígio, né, cobrindo até o eixo pupilar, cobrindo, assim, atrapalhando a visão do paciente também. O pterígio está gerando um astigmatismo grande na córnea também, né? Eu, inicialmente, indicaria cirurgia desse pterígio, desse paciente, e, além de tirar o pterígio, solicitaria um anatomopatológico, né? Alguém sugerir alguma coisa diferente do Giovanni? Ou vão para a cirurgia do pterígio, do olho esquerdo? Lembrando que até nesse olho direito aí, por exemplo, que a ceratometria não leu, pode estar relacionado a essa presença do leucoma, que ficou aí também. Exatamente.
um leucoma grande, sabe? Que E eu impossibilitou não o sei laser. por que eu não tirei a foto do olho direito, não sei por quê. Bom, alguém mais faria alguma coisa diferente da conduta do Giovanni de fazer a cirurgia do pterígio do olho esquerdo? Bom, então Não, vamos. eu acho que tem que fazer mesmo a cirurgia do pterígio. Ok, perfeito. Então vamos ver o que foi feito. Então, correto. Vamos operar o pterígio, porque o pterígio ele provoca um astigmatismo a favor da regra. Pode ser que esse astigmatismo todo não seja devido a um astigmatismo primário da córnea, seja secundário a essa tração que o pterígio faz, aplanando e dessa forma gerando um astigmatismo a favor da regra. Então, foi feita a cirurgia do pterígio. Então, continua aí, Giovanni. Tá, Continua do dia 10, 4 tá. de 4 de 2010, 7 meses após cirurgia do pterígio do olho esquerdo recidivado, veio com a refração do olho direito, mais 3, menos 6 é 180, acuidade visual 0,7, melhorou bastante, ó, olho esquerdo mais 0,50, menos 0,75 no eixo 20. E foi Acuidade visual feita, 0,8. uma cirurgia muito boa, muito tranquila, foi feito o enxerto de membrana. Nessa época a gente conseguia membrana mais facilmente aqui em Belo Horizonte, então eu coloquei uma membrana de amniótica aqui para poder suturei a membrana e deu uma cicatrização muito boa. É uma pena a gente não ter a membrana disponível assim com facilidade. Então, o que você faria agora? Nós temos, então, um astigmatismo alto com a hipermetropia no olho direito e no olho esquerdo, praticamente um paciente hemétrope, né? Uhum. O que você faria com esse paciente? Então, no olho esquerdo a gente viu que teve uma melhora, teve a redução do astigmatismo, né? Deixa eu ver essas topografias aqui do olho esquerdo dele. A gente tem alguma coisa que chama atenção nessas topografias? Aí nós temos uma topografia pré e pós cirurgia de pterígio. Deixa eu ver, 40,5, 44,7. Tá. Aqui está mostrando que tem um astigmatismo, assim, grande ainda, né? Na topografia do corneano, né? Tem também um aplanamento também na região, provavelmente de onde tirou o pterígio, né? É E os curioso isso, índices, né? É porque o o índice topógrafo, de... ele mede, sabe? O topógrafo, ele extrapola a imagem através dos anéis de plástico e transforma aqueles anéis, a distância entre eles, em cores e números. Isso é um software do topógrafo. Isso. Então, como tem uma cicatriz, porque foi feita uma cirurgia até algum tempo, não é tão antiga, né? A córnea está ainda muito deformada. No entanto, já houve uma melhora muito grande, porque vocês estão vendo o mouse aí? Porque quando você quando você mede a visão, a córnea que você está utilizando é apenas dos 3 milímetros centrais. Então, muitas vezes, essas distorções periféricas não comprometem a visão e o paciente tinha uma visão muito boa, apesar de uma alteração topográfica muito pequena após a cirurgia. Na verdade, você observa que o pterígio, o astigmatismo até aumentou de 4 para 6, mostrando como que a gente tem que tomar cuidado em não tratar exame e tratar o paciente. O exame é complementar. Então, qual seria a sua conduta, Giovanni? Aqui, por exemplo, a gente tem que questionar também o porquê dessa, assim, não é uma visão ruim, 0,8, né? Mas por que não está chegando a 1,0, essa questão da visão do paciente, né? E assim, inicialmente de operar esse paciente, mesmo já tendo 7 meses, eu ficaria com o pé um pouco atrás, assim, é lógico, mesmo tendo essa diferença da topografia para refração aí, acho que, por exemplo, ver se tem alguma coisa na córnea, na parte posterior, Não, esse paciente não tinha nada. Ele teve uma história de uveíte, tem uma cicatriz peridiscal, mas ela está inativa há muito tempo, então não tem mais nada. Realmente, gente, uma córnea irregular, mesmo que você preserve a área central, ela pode ter algum comprometimento na acuidade visual. E 0,8 não é uma visão, é uma visão excelente. Né? Esse paciente tinha 0,5 quando ele veio para avaliar a cirurgia. Então, quer dizer, é uma visão excelente, né? Não seria bom, tipo assim, igual foi feita, ele estava com 6, 7 meses pós-cirurgia, tentar ver se, por exemplo, igual, por exemplo, não tá fidedigno assim, a topografia, por causa dessa questão da cirurgia,
com o astigmatismo da refração também, tem uma nova avaliação desse paciente para ver como ele estaria com 12 meses? Eu deixei Que dias algumas paciente sugestões aí. O que você acha que deve fazer? aguardar 12, esperar até terá 12 meses da cirurgia para avaliar a questão da cirurgia refrativa? Eu também acho que seja uma conduta muito boa, porque essas cicatrizações de córnea, a gente sabe que são muito lentas e pode haver uma alteração topográfica. Então, foi exatamente isso que foi feito. Você observa que teve pouca alteração depois da cirurgia, aguardamos, e olha aí, em agosto de 2020, um ano após a cirurgia de pterígio do olho esquerdo, ele voltou para a cirurgia refrativa. Então, assume aí, o que você faria com esse paciente? Isso com refração no olho direito 2,5, com 5,5, 180. No olho esquerdo, mais um, com menos 1,5, 180. Deixa eu ver. Essa aqui é a nova topografia dele, doutor? Essa aqui é de agosto de 2010, um ano depois. Você vê que pouca diferença teve, né? Teve pouca diferença, né? Não chegou a ter alterações significativas nem de piora nem de melhora, né? A questão da topografia também. Aqui as opções são PRK topoguiado, LASIK topoguiado, PRK esférico, LASIK esférico, LASIK Gente, aqui em cima tem um erro aqui, é abril de 2020, tá? Tá. Beleza. Eu percebi isso, o exame aqui também tá 2019, 2020. É porque aqui eu digitei errado, saiu 2010 ali. É 2020, 7 meses depois da cirurgia, tá? Bom, e aí? Você vê que a topografia pouco alterou, a visão do paciente está muito boa, tem um cilindro residual bastante singelo, se a gente for considerar o que ele tinha, né? Igual a gente até falou na aula de ontem, em relação a esse olho direito, é um astigmatismo importante, né? E o astigmatismo, dentre os erros refracionais, ele é o que tem, assim, tem que ser explicado para o paciente, a questão da correção dele, tudo que, assim, a gente não tem, um pouco mais complexo também, não sabe como que vai ser após a cirurgia também, né? E tem que ser discutido também essa questão da báscula com o paciente, igual o paciente já é presbítero também, né? Assim, como ele tem essa irregularidade, assim, um tratamento topoguiado seria interessante para esse paciente, né? O que você indicaria aí? Tem várias opções aí. O que você acha que seria a melhor opção? O paciente hipermétrope, igual, por exemplo, fazer um LASIK topoguiado para esse paciente, ou fazer um LASIK com a báscula desse paciente também. Eu não acho importante ter um Pentacam dele, não. Qual que seria a razão do Pentacam? Você falou que estava tudo normal na córnea dele, a gente tinha falado agora ali. Né? Porque eu achei que, assim, um astigmatismo que não bate com a refração, uma cirurgia, 2 cirurgias corneanas, para a gente poder avaliar isso daí, essa córnea direito. O que você acha que é mais importante para avaliar a superfície corneana? Um topógrafo baseado em anéis de plástico ou uma topografia baseada em câmara de Scheimpflug? A câmara de Scheimpflug? Não. É anéis de plástico. Os anéis. A topografia por anéis de plástico, alguns colegas, inclusive, acham que a avaliação de refrativa com anéis de plástico ela é mais importante do que o próprio Pentacam. Sim. Eu não estou falando isso de pessoas inexperientes. Uma das pessoas que defendem a topografia, não é que não valoriza, mas que defende como mais importante. Vou só citar 2 colegas, o Marconi Santiago e o Wallace Chamon. Eu já discuti muito isso com eles e eles também concordam, e eu também concordo, que a topografia é mais importante do que o Pentacam para se avaliar a superfície anterior da córnea. Então, se nós estamos com um problema de superfície anterior, o Pentacam não vai me ajudar em nada. Professor, boa noite. Uma dúvida que eu fico aqui é o seguinte: esse paciente tem uma curvatura que está 39 e 37. Se a gente fizer, pensando na correção aí da
Se bem que ele tem um equivalente esférico que vai dar praticamente próximo de zero, mas pensando na correção da hipermetropia, não tem chance de ficar com uma córnea mais curva e acabar gerando mais aberração nesse paciente. Você fala do caso do olho esquerdo? Do olho direito mesmo. Direito, né? É um raciocínio. Será que justifica fazer uma báscula para uma córnea que já está muito alterada, um alto astigmatismo? É um raciocínio. Porque, igual o senhor até sempre coloca nos quadros que a gente avalia a sensibilidade ao contraste e tudo mais, pode ser que esse paciente tenha um comprometimento da qualidade de visão dele e, apesar da correção da metropia, não fique tão confortável, comece a apresentar sintomas, até mesmo porque ele tem essa anisometropia importante aí, então eu ficaria bem na dúvida, talvez eu não optaria por operar. Você deixaria ele com óculos mesmo? Se ele tivesse Ele aceitado, não tem tivesse 51 incomodado, anos. eu pensaria sim, ou então lente de contato. O professor, Alguém ele pensa está com diferente? 50, ele estava em 2016, ele estava 50 com anos, né? 50 50 anos. anos e Em já tá com 2020, ele está com 53 anos. Né? Eu pensaria nele, assim, mais agora numa foco refrativo. do Uhum. que, né, como talvez aí uma liu tórica, né, nesse sentido, do que operar. Acho que essa córnea é uma córnea que, assim, né, tem um leucoma, né, o aparelho lá pode, o que tem a dificuldade para fazer Medir a né, estereometria a também, né? tá com Uhum. dificuldades aí, assim, uma refração que não bate com a Topografia. topografia, Concordo com esse a córnea que raciocínio já seu, foi senhor. operada. Hã? Eu acho que realmente o tratamento refrativo numa córnea irregular, com cicatriz, realmente isso diminui muito a precisão do laser. Acho Sabe? que não é Então, uma boa, não. realmente seria uma opção você propor ao paciente uma cirurgia faco-refrativa. Lembrando que em 2010, a cirurgia de Em 2020. faco-refrativa não era aprovada Utilizado. pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Seria um procedimento fora da regra do jogo. Mas se fosse hoje era uma boa, né? Oi? Mas nos dias de hoje seria uma opção interessante, né? Acima de 55 anos, ela É. é aprovada acima de 1,5 de hipermetropia. Estaria Uhum. enquadrada, né? Principalmente pelo fato de ser uma córnea, como a Silvia falou, já operada, uma córnea irregular. Seria uma coisa a considerar. Mas nós estamos voltando lá, nós estamos em 2010. O que é que você faria em 2010? 2020, né? Você escreveu. Como é que é? 2020. 2020. Ah, não, desculpa, esse aqui está em 2020. É. 2020. É 2020. Lá o 2010 é 2020, gente. Aqui é agosto de 2020 também. Eita. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Ok. Resolvido. E aí, o que você faria então, Jogo? Vendo essa córnea desse paciente aí, assim, teria que orientar esse paciente em relação, assim, o risco-benefício da cirurgia refrativa, né? Para caso a córnea dela tenha esse leucoma, cicatriz aí, né? E poderia conversar com ele sobre a opção de, mais para frente, fazer uma faco refrativa e pensar, às vezes, num tratamento topo guiado para esse paciente, não seria interessante, não? Então, você Também. indicaria um LASIK topoguiado, um PRK topoguiado, o que você indicaria para ele? Igual, por exemplo, por exemplo, tem essa Uma questão báscula, hemetropia ou báscula? Tem essa questão, né, da cicatriz dele aí, tudo, né, que às vezes não poderia ter um bom resultado, né? Sim, mas você faria o quê? Assim, como eu não tenho muita experiência, eu não operaria, mas assim... Ah, tá. Você não operaria. Alguém operaria esse paciente? Então, vamos ver o que eu fiz, então, em 2020. Esse paciente
ele não quis, eu indiquei para ele um LASIK topoguiado, esse paciente não quis fazer o LASIK, ele optou pelo PRK, e foi feito então um PRK topoguiado com báscula no olho direito. Vamos ver o que aconteceu. Observe então, primeiro, observe que o olho esquerdo estava +1 com -1,5 a 180, 0,8. Olha a topografia. Totalmente incompatível com a refração, né? Então, foi feito um PRK asférico. Por quê? Porque eu falei com vocês já. Quando nós discutimos a questão da topoguiada, eu comentei com vocês que córneas muito aberradas, frequentemente o topolaser não dá medidas consistentes. Então, se não dá medidas consistentes, o melhor é não fazer o tratamento topoguiado. Se o paciente não aceita o eixo do topolaser, também não pode fazer topoguiada. Está bem claro isso para vocês? Bom, então, o tratamento então, foi feito, esse foi o planejamento. +4 com -4, 180, você vê que eu hipocorrigi o cilindro, e optei por deixar esse paciente com esse olho direito para perto. É aquele que tinha aquela cicatriz antiga da cirurgia de pterígio, e o direito, que já era o olho melhor dele mesmo, que melhorou muito a refração depois da cirurgia, eu planejei para ficar com emetropia. Como esse olho era para perto, eu optei também por reduzir a correção cilíndrica, até porque essa correção cilíndrica pouco ia fazer diferença, pouca diferença faria em relação à visão de perto. Então, eu fiz um teste com ele para ver qual que era a melhor visão. Ele conseguiu ter uma boa visão com +4 com -4. Este é 25 e esse foi o planejamento. Então, aqui está, vocês observem que foi feito um tratamento asférico. Observe que a ablação é feita poupando o centro, né? Do lado esquerdo. Observe também como é que foi feita a ablação, principalmente na periferia. Aqui está o report lá do laser, ok? E aqui lembrando qual que foi o planejamento. Ó, +4, -4, 25 a 180 e +1 com -1,5 a 180. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção que foi feita uma báscula no olho Direito. Giovanni. Foi Então, direito. foi feito, então, o tratamento PRK asférico, porque não foi possível fazer o topoguiado. Seria excelente se fosse possível, mas não foi. Então, quando não é possível, não é possível. Foi feito, então, o PRK asférico, uma báscula no olho direito. Ok? Ok. Então, vamos para frente. Isso em agosto de 2020. Não sei por que eu insisti com 2010. Bom, e aí, o que você está observando agora de interessante? Nós estamos agora, foi feita a cirurgia em setembro, no 6º dia pós-operatório, aconteceu uma coisa muito interessante. Vê se você consegue perceber o que houve, Giovanni. O paciente estava muito feliz. J2 sem correção, cuidado visual de 0,7. Né? Uhum. Com a báscula. Hã? O paciente começou a tá vendo bem de perto também, né? Plano J2 sem correção. O que você está vendo de estranho aí? Ó? Essa topografia dele é de depois aqui. Isso aqui, isso aqui foi antes da cirurgia do PRK, tá? Uhum. Observe que a cirurgia foi feita em setembro, isso aqui é de agosto. Sim. Bom, você observa o seguinte, foi feita uma báscula ao olho direito, e, no entanto, o olho direito, que era para ficar para perto, ele estava com a visão de 0,7. E o olho esquerdo, que era para fazer uma emetropia, ficou com Jaeger 2. E muito satisfeito, porque ele estava atingindo o objetivo dele, que era de ter uma visão sem correção satisfatória, para longe e perto. 0,7 Jaeger 2 é uma visão
Uma visão boa. Muito boa, que teve paciente independente. Tem algum microfone aberto aí? Alguma dúvida, ô Giovanni? Alguém tem alguma dúvida? O que aconteceu aí? Alguém pode imaginar o que aconteceu? Você regularizou a córnea dele, né? Ele devia estar vendo com muita aberração. E aí ele se regularizou a córnea dele, apesar do 0,7, é uma visão com muito menos aberração. Então, ele ficou muito satisfeito, apesar, né, desse 0,7 J2. Pois é, mas o curioso é que o olho que foi hipercorrigido para deixar esse paciente com a visão do olho direito para perto, ele estava com uma visão boa para longe. E o que foi feito para a himetropia, estava com a visão boa para perto. Alguém consegue explicar isso? Pessoal, a única coisa que eu consigo pensar é que teve um erro de programação, porque não tem lógica. Foi estranho mesmo. Mas não teve não, viu? Mais 4, Tanto que eu menos coloquei 4, aqui, ó, 5, para não ter dúvida. Olho direito, mais 4, menos 4, 180, mais 1, menos 1,5, 180. Mas Teve isso não. não é, esse 0,7 não é com os dois olhos abertos, não? Tipo assim, Não. você mediu você mediu cada olho? Claro. Isso com 6 dias apenas. É um resultado, sim, extraordinário para um PRK em cima de uma córnea toda irregular. Alguma dúvida, alguma pergunta ou vamos para frente? Pessoal, antes de seguir, eu queria entender, quando foi colocado para o paciente a opção de PRK e LASIK, teve algum motivo especial que ele optou pelo PRK? É um paciente que, apesar de ter... Hoje, gente, a gente tem que pensar sempre o seguinte, uma coisa é o ideal, outra coisa é o que é possível. Às vezes, o paciente opta por um tratamento por questões de plano de saúde, por questões de não ter que pagar a cirurgia que o plano paga. Então, você tem que dar para o paciente a melhor opção. Mas a situação que ele está agora é muitíssimo melhor do que ele estava, embora não seja o ideal. Nem todo mundo viaja de primeira classe, mas chega também lá, fica espremidinho lá na classe econômica, mas chega. Então, às vezes, eu falo o seguinte, se o paciente tem direito, se eu atendo um plano de saúde, eu acho que não é correto você deixar de fazer um tratamento porque você acha que o plano não te paga bem. Se você não está satisfeito com o plano, você tem todo o direito de cortar e de descredenciar-se do plano. Mas a partir do momento que você está lá no plano se beneficiando por outros procedimentos, você também deve beneficiar o paciente com aquilo que ele tem direito. E foi a opção dele. Eu não queria fazer um PRK, eu preferia fazer um LASIK. Mas ele não queria, não tinha condição, não sei, não vem ao caso. Ele optou pelo PRK. Foi opção dele, não foi minha. Eu teria feito um LASIK, ainda mais numa córnea já toda irregular como essa aí. A gente sabe que o LASIK é melhor. Mas vamos para frente? Giovanni? Eu não entendi não, doutor. Eu queria que você tentar explicar aí, que eu não entendi essa questão aí do paciente, por exemplo, desse olho aí, ele tá, assim, até com idade visual de 0,7 e tá lendo J2 sem correção. Sendo que era para ser o contrário, né? Exatamente. Então, vamos ver o que aconteceu. Aqui agora, aqui está a topografia de agosto, antes da cirurgia. Ele estava com a visão de 0,8 e Ager 2, totalmente feliz. E, no entanto, a báscula foi feita no olho direito. Observe qual que era a refração dele, Giovanni. Olha que coisa mais estranha. Realmente. Era Mais -3, sim. menos 3 a 180 e ele tinha visão 0,8 sem correção. Observe como é que a gente tem que tomar muito cuidado, não ficar tratando exame. O que é importante é a visão. E como eu estava também muito em dúvida por que tinha acontecido isso, eu resolvi fazer um teste de sensibilidade ao contraste. E ele tinha uma visão, até uma sensibilidade ao contraste razoável, tinha perdas moderadas nas médias de altas frequências, mas não tinha, e no olho esquerdo tinha perdas muito leves. E à noite tinha perdas importantes, moderadas no olho esquerdo, a visão do olho esquerdo estava até melhor, embora
fosse o olho que ele estivesse enxergando melhor para perto. Qual que seria a razão disso? O paciente está com uma hipermetropia, você observa lá que está com mais um, mais um com menos um, praticamente não fez diferença nenhuma a cirurgia, e ele está com a visão muito boa. Alguém tem alguma explicação para isso? Por ter realizado uma ablação asférica, isso que fez a diferença? Não, a questão é o seguinte, gente, quando a gente faz uma ablação hipermetrópica, é muito comum que esses pacientes passam a ter uma córnea multifocal. Essas córneas, às vezes, elas geram muita aberração. Você vê que essa história de contágio está muito boa, mas o paciente fica muito satisfeito porque ele fica muito independente dos óculos. E isso é interessante. Às vezes o paciente tem uma visão boa de longe e de perto. É como a córnea fica meio multifocal mesmo. Ela fica hiperprolada. Então, esse paciente estava extremamente feliz, sem queixas visuais, 0,8 IAG2, isso aqui com 3 meses após a cirurgia. Então, se ele está feliz, quem sou eu para poder dar para ele uma notícia? Você tem 3 de astigmatismo, não corrigiu nada no olho esquerdo. Isso seria apenas para gerar no paciente uma frustração. Ele estava feliz, o importante é ele estar feliz. Nosso objetivo como cirurgião refrativo é atender a expectativa do paciente e não a nossa. Então, mantive o paciente sem correção. Olha a topografia dele, como é que estava. Lubrificante, se pedir para voltar com 6 meses. Com 6 meses, ele voltou. Inverteu a base. Aqui já está agora em junho de 2021. Junho de 21. Então, continua aí. Agora nós já temos uma topografia de junho de 2021. O que você me diz a respeito disso aí? O que aconteceu, Giovanni? Com 8 meses pós-operatório, veio com refração no olho direito de mais 1,5, menos 4, a 180 com idade visual de 0,7, olho esquerdo plano com idade visual de 0,8, prefere sensibilidade ao contraste, olho direito para perto e inverteu a báscula, né? Teste sensibilidade ao contraste, olho direito, perdas difusas diurno e noturno, olho esquerdo diurno borderline, noturnos, pernas leves, médias, frequências e difuso nas altas frequências, né? Ou seja, estava uma sensibilidade ao contraste até muito boa no olho esquerdo. Uhum. O direito ele estava para perto, então era o olho não fixador. Uhum. E esse paciente, então, com 8 meses, ele continuava muito feliz, sem óculos. Olha a topografia dele, Giovanni, olha que coisa estranha. Aqui está o pré e aqui o pós. E o pós-operatório, né? Olha para você ver. Olha o cilindro, Giovanni. Menos 6, menos 7. No outro olho, menos 6, menos 3. E no olho esquerdo, realmente reduziu o cilindro pela metade, né? Mas no direito aumentou. No direito aumentou. E o paciente estava com 0,7 de visão e muito satisfeito. Resultado, mantive o paciente sem correção. Vai vendo. Bom, então estava aqui a refração em fevereiro agora, né? Fevereiro de 2022. Ele teve lá agora, recente. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. Então, é o seguinte, no planejamento cirúrgico, né, o laser foi feito, né, no meridiano de 180. A gente viu lá, né, que ele foi feito a 180. Mas aí, a topografia dele mostra que o eixo mais curvo é o eixo a 90. O laser não deveria ter feito essa correção no eixo de 90, não? Não. Porque aí você vai aplanar mais o eixo do meridiano horizontal e isso vai aumentar o astigmatismo vertical. Entendeu? Entendi. Porque lá, né, acho que a questão foi essa aí. Assim, porque no planejamento, né, a gente vê que o laser foi aplicado horizontal. E achei que né, pelo eixo ser mais curvos, né, no vertical, teria que ser aí acho que por isso que ficou não sei, entendeu? Não é assim, não. Na verdade, é o seguinte,
você tem que pensar o seguinte. Aqui é o eixo mais curva 90, tá certo? Certo. Quando você faz o laser no meridiano de 180, o que é que você faz com a área central Você no está meridiano de encurvando. 180? Você está encurvando a região. Exatamente. Quando Isso, você sim. encurva, você reduz o cilindro. Entendeu agora? Entendi. Bom, então vamos continuar aqui. Então, A lei de Barraquer, tá? Então vamos continuar. Agora nós temos aqui uma topografia no pré-operatório. Observe lá. 38, 43, 45, né? 45. Isso. E observa 40. agora, depois aqui, ó, 2 anos e meio após o PRK, HPRK-AO, básico no olho direito. Ele está com 40, 46. O cilindro de 6 continuou com 6. Olha o olho esquerdo, antes, 40, 44. 40, 44. Mas só que a visão do olho direito, observa como é que está aí agora, Giovanni. Continua para nós, em fevereiro de 2022. A fração do olho direito estava com mais 3 a menos 5 a 180, a acuidade visual piorou, né? Foi para 0,6, o olho esquerdo plano, uma visão de 1. Na biomicroscopia estava com opacidades, secundária cirurgia do pterígio, e a paquimetria no olho direito estava 564. Porque, na verdade, a paquimetria você praticamente não tira nada no centro. Então, a paquimetria continua muito boa. Então, esse paciente chegou queixando baixa de visão do olho direito. Mas, assim, muito satisfeito, tranquilo, porque ele estava sem óculos. Ele falava que agora estava precisando de óculos para ler. Então, eu propus para ele um H-LASIK. Aí, agora eu já fui incisivo. Eu falei com ele, ó, nós fizemos o HPRK porque você optou pelo PRK, porque o seu plano de saúde te dava essa opção. Agora, como nós não tivemos um bom resultado, no caso de uma córnea já operada anteriormente, eu não vejo outra alternativa. Ou nós vamos fazer um H-LASIK, com hipercorreção, tentando uma báscula novamente, ou então não vou te operar. Isso foi agora em fevereiro. Esse paciente falou assim, não, tudo bem, eu vou operar, então, vou fazer o H-LASIK, olho direito. Só que esse paciente não é daqui, ele ficou de voltar para fazer essa cirurgia e deve fazer em breve. Eu dou notícia para vocês sobre o desenrolar desse caso bastante desafiador. Então, gostaria que você lesse para nós aí, Giovanni, o que é que nós aprendemos com esse caso? A presença do pterígio pode causar astigmatismo. Se houver indicação da cirurgia de pterígio, essa deverá ser feita antes da refrativa. Após a cirurgia de pterígio, a refração poderá se alterar, olho esquerdo ou não, olho direito, o mesmo em relação à topografia. Ela se alterou no esquerdo, mas não alterou no direito, tá certo? Certo. Em caso da exérese cirúrgica, a cirurgia Você tem alguma refrativa... explicação disso? Por que ela se alterou no esquerdo e não alterou no direito? Você se lembra que o direito já tinha uma cicatriz antiga, já tinha sido operado há muito tempo. Isso, o paciente já tinha sido operado, né? Então, essa cicatriz deformou a córnea e ela, então, não se alterou. Agora, no esquerdo, que foi uma cirurgia que foi feita há 1 ano, houve uma redução muito grande da refração desse paciente e, assim, a gente pôde programar melhor. Por isso que ele ficou tão bom com a visão do olho esquerdo. Se tivesse feito a cirurgia sem tirar o pterígio, poderia ter sido um desastre, até porque o pterígio era muito importante. Continua. No caso de exérese cirúrgica, a cirurgia refrativa só deverá ser realizada após a estabilização da topografia e do astigmatismo residual. Por isso que até foi a opção sua de manter e aguardar 12 meses após a cirurgia, correto? O pterígio com frequência gera um astigmatismo a favor da regra, igual a gente viu lá, né? A sua remoção reduz o astigmatismo. No entanto, a cicatriz, após a evolução de muitos anos, manteve a irregularidade da córnea, mesmo após a remoção do pterígio, né? É o que aconteceu no olho direito. A topografia teve pouca ou nenhuma alteração com o tratamento, no entanto, houve uma correção adequada do olho esquerdo, né? O paciente tem metro, está plano. Isso. Estava com idade visual de 1.
O astigmatismo refracional poderá não corresponder ao cilindro topográfico, igual a gente discutiu. Veja bem, a topografia, gente, é um exame de extrapolação matemática. Não trate topografia. Topografia nos orienta. Mas você pode ter uma córnea toda irregular e o paciente ter uma boa visão, porque a área central foi preservada. O planejamento da refrativa deverá levar em consideração o cilindro da refração, né? Exatamente, foi o que nós discutimos ontem. O paciente tiver 5 na córnea, mas ele só aceita 1 na refração, corrija 1. Da refração. Considerando que, nestes casos, é frequente o astigmatismo irregular, se for possível, deveremos considerar o tratamento topoguiado, contura a X500. Né? Mas não foi possível, né? Porque o aparelho não leu, o Topolizer não leu esses mapas topográficos. Considerando que a cicatrização recidiva do pterígio poderá alterar a refração, o paciente deverá ser orientado para possível alteração refracional futura, né? É o que aconteceu. As cicatrizes também no leito corneano após a cirurgia do pterígio poderão interferir na precisão do laser, né? Como nós vimos aí. A correção de astigmatismos secundários a traumas, cicatrizes, é menos previsível, né? A gente tem sempre que orientar o paciente, né? Para a correção de astigmatismo moderado a alto, maior que 2,5, o LASIK é preferível pela maior estabilidade e facilidade de enhancement, reaplicação, nova cirurgia, upgrade da cirurgia, menos o retoque, né? Ou seja, a Não gente pode- não deve falar em retoque. A gente fala que você vai fazer uma reaplicação, vai fazer uma nova cirurgia, vamos fazer um upgrade, vamos corrigir o residual, mas não fala retoque. O retoque é consertar algo que não foi bem feito. Só considere uma nova cirurgia se a visão não for satisfatória. Não trate o exame. O paciente tinha um astigmatismo maior lá, mas estava com qualidade visual boa, estava satisfeito. Exatamente. Tem que tratar o exame, gente. A clínica é soberana. O exame é complementar. Uma nova refrativa do olho direito poderá ter um resultado imprevisível. Reoperações reduzem a precisão do laser. E apesar do péssimo resultado refrativo do olho direito, devemos avaliar a função visual bilateral antes de indicar um novo tratamento, né? Isso é muito importante. Se o paciente está feliz, gente, a visão bilateral dele está satisfatória, observe, acompanhe esse paciente. Não fique querendo, com muita soberba, querer a perfeição, porque o bom é inimigo do ótimo. Se o paciente for muito exigente, seja cauteloso em indicar o laser após trauma ou cicatrizes corneanas. Então, é o seguinte, é aquela história, você quer ajudar o paciente. Se o paciente quer algo que a cirurgia ou que a medicina não pode nos dar, você não deve operá-lo, senão você vai ter um paciente te cobrando algo que você não pode entregar. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Que está ainda a andamento, né? Você vê que desde lá de trás, mas esse paciente continua aí firme. Observe que mesmo tendo um mau resultado e tudo, o paciente desde 2017 está nessa peleja. Alguém quer fazer algum comentário, hein? Professor, hoje esse paciente está próximo dos seus 55 anos. Não pensaria em uma faca refrativa para ele no olho direito, não? Seria uma ótima opção. Eu sempre coloco para o paciente todas as opções, mas eu respeito também o paciente, vamos dizer, a decisão dele é compartilhada. O paciente hoje tem muita informação. Então, se o paciente ele vai entrar na internet, ele vai olhar e tudo, tem pacientes que optam por aquilo que está dentro da realidade dele. Você vai propor para ele uma lente tórica. Se ele não tiver condições de colocar uma lente tórica, ele vai pedir fazer um laser. Agora, eu coloquei para ele o seguinte, nós fizemos um PRK, porque foi a opção dele, porém, agora, como não teve um bom resultado, então nós vamos fazer um LASIK, independente de ter cobertura ou não de plano de saúde. Mas, se ele optar por uma cirurgia intraocular, eu acho que está bem indicado também. Eu não veria problema. Até porque ele tem uma ótima acuidade visual com correção. Se a acuidade visual é boa com óculos, é porque esse astigmatismo ele é regular. Então, também pode se beneficiar muito de uma lente tórica. Bom, gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Arnaldo?
Reinaldo, esse caso ele é super interessante, até pela estratégia que você usou. Esse é um perfil de paciente, normalmente paciente que tem um pterígio muito volumoso, que tem um aplanamento central e tem uma irregularidade corneana muito grande, com córnea muito aberrada, são pacientes que realmente o resultado é imprevisível. Como você já citou anteriormente, topografia corneana não é confiável. Se você fizer uma tomografia pentacam, pelo fato da córnea estar opaca naquele quadrante nasal, você não terá também uma tomografia pentacam confiável. Muitas vezes a refração do autorrefrator muitas vezes nos auxilia muito pouco. Eventualmente o paciente aceita muitas vezes só metade daquele cilindro que está sendo induzido pelo pterígio, então realmente é um caso bastante desafiador. E talvez o mais importante disso tudo aí seja aquele último item que você colocou lá, com relação ao perfil do paciente. Aquele Perfeito. paciente que não entende que ele tem uma córnea totalmente aberrada e que você vai fazer um tratamento cirúrgico esperando uma melhora na qualidade da sua visão, é muito importante. Aquele paciente que quer a perfeição, que quer realmente que a qualidade de visão dele fique excelente, não deve ser tratado, porque mesmo que você tenha um ótimo resultado, esse paciente ele pode ficar decepcionado até porque ele quer a perfeição. Então, aquilo tudo ali é muito importante, mas talvez o item mais importante seja o perfil do paciente. Ou seja, se o paciente realmente não entender que o objetivo do tratamento é melhorar um pouco, diminuir um pouquinho as aberrações, a metropia, esse paciente melhor não operá-lo, porque Com realmente certeza. pode ser um problema sério depois. Né? São dois Mas pacientes parabéns. que você não deve operar. Outra coisa que eu queria comentar, Reinaldo, é a respeito do LASIK. Na realidade, lembrar o seguinte, quando a gente vai fazer LASIK com fento segundo em pterígio, córnea opaca, muitas vezes a gente não consegue cortar, o laser não corta ali, o fento segundo não corta naquela região de opacidade. Então, se você for fazer um LASIK em paciente que já tem uma cicatriz pós-pterígio, a melhor opção é fazer com lâmina mesmo, para Com certeza. você não correr o risco de ter que pedir uma tesourinha de Vanas lá no meio da cirurgia para cortar um pedaço do pterígio. Né? Mas parabéns, você conduziu muito bem e é um caso bastante interessante. Gente, você se lembra de um paciente que eu comentei com vocês, que veio dos Estados Unidos para fazer um tratamento de hipermetropia com astigmatismo, era um astigmatismo misto, era mais 2 com menos 4, alguma coisa assim. E eu fiz um fento nele, e o fento, o flap ficou descentrado. Lembram disso? Lembro. Perfeitamente. Pois é. Esse paciente teve hoje aqui no consultório. Chegou lá, eu fiz um PRK em cima, usei álcool, falei que é a única situação que eu uso álcool, usei álcool nele, ele tinha um menos 3 com menos 4, alguma coisa, ele está com menos 1 com menos meio, ou menos meio com menos 1, e mais 2 com menos 2 num olho. E esse olho, realmente a visão está ruim. Ele voltou, ele está no Brasil, e ele está reclamando de o outro olho está em metro, está muito bom. Mas esse olho, os dois foram feitos HPRK. Ele está com a visão ruim, o que eu propus para ele? Eu tentei várias vezes fazer o flap com fento e não foi possível. Quando foi possível, que o vácuo pegou e o laser cortou, ficou descentrado. O paciente realmente um pouco cooperativo. Então, eu falei com ele, a solução para você agora é a gente fazer um LASIK, mas com lâmina. Porque eu não quero ter mais esse risco de ter um descentramento com fento, porque nós tentamos várias vezes. E ele está, então, disposto a fazer com fento, com lâmina. Eu vou fazer com lâmina. Em breve, nós vamos ter esse paciente lá. Ele tem uma córnea muito boa, eu vou fazer um planejamento de um flap de 120 ou 140, vou ver na hora lá. Porque a hipermetropia não tem problema, a córnea é grossa e você não tira no centro. Então, eu quero fazer um flap mais profundo para não correr o risco desse flap encontrar com o flap do fento laser. Bom, gente, vamos passar um outro caso aqui. Quem vai falar desse caso aqui agora, Arnaldo? Vamos convidar aqui, deixa eu ver aqui. Pode ser o doutor Matias. Então, vamos lá, Matias, vamos em frente aí. Ok, mais uma vez, boa noite a todos. Paciente masculino, 29 anos, em agosto de 2020, primeira consulta, avaliação de cirurgia refrativa, encaminhado pelo primo oftalmologista.
O paciente tinha uma estática de menos 2,25, menos 4,75 a 5, aceita eixo entre 5 e 10, mas prefere a 5, e menos 2,5, menos 4,75 a 1,77, aceita eixo entre 1,75 e 180, prefere 1,75. Tem uma Você curva... Matheus, você está entendendo por que eu fiz essa colocação aí, né? Sim, sim. Autoastigmatismo, eu já estava pensando em topoguiada, Sim. então quero ver qual que é a tolerância que ele tem para ver se é possível fazer topoguiada. Ok. O paciente na topo tinha no olho direito 37,87 por 41,5 e 38,12 por 42,62, com o eixo praticamente coincidindo aí com o astigmatismo. A tonometria dentro dos padrões de normalidade, o paciente foi encaminhado para o mapeamento de retina, aparentemente não foi identificado roturas ou degenerações, exame sem alterações, paciente liberado para cirurgia refrativa. A paquimetria dele é uma paquimetria de 588 e 572. A gente nota que o paciente tem um bow tie simétrico, com levemente oblíquo, que o IS dentro dos padrões da normalidade, não tem uma simetria. O que me chama a atenção nesse paciente é que ele tem uma córnea, que é uma córnea já com 38 e 37, é uma córnea plana. Quando a gente pensa no equivalente esférico desse paciente, ele vai para menos 4, mais ou menos, menos 4,5. Então, me acende o alerta aqui de deixar esse paciente com uma córnea muito plana se a gente realizar a cirurgia refrativa nele. Ótima consideração. Agora, a gente deve lembrar que nós devemos mudar aí mais o K2 do que o K1. E a gente não tem aquela relação de 1 para 1. Você vai ver que depois não há uma alteração tão significativa. Tá? Uhum. Você faria o quê? Você não operaria LASIK, PRK ou outra conduta? Assim, o paciente tem uma espessura corneana, que é uma espessura corneana que torna viável o procedimento. A questão mesmo que eu fiquei na dúvida é se esse paciente já está com esse grau estável, se não tem nenhuma progressão. Ele tem esse bow tie simétrico, então isso me deixa um pouco mais tranquilo. Eu fico pensando mesmo se não valeria a pena a gente estender a investigação nesse paciente com uma tomografia de córnea, por conta mesmo apesar de não ser uma topo que está com um bom... na verdade, não, acho que não mudaria a minha conduta, não. Realmente, Você pediria uma Pentacam? Mas vendo a topografia dele, eu não sei se mudaria a minha conduta, porque ele não tem nenhuma simetria que me chame... A única coisa que me chamou a atenção nesse exame dele é realmente os padrões de curvatura da córnea, mas a questão da simetria em si, ela me deixa mais confortável. Entendi. Eu pensaria dependendo em fazer um PRK topoguiado nesse paciente. Tá certo. Mas todo astigmatismo alto, gente, mesmo com a córnea simétrica, como você falou, levemente oblíquo, eu achei que isso aí a gente poderia fazer um Pentacam só para nos dar uma segurança maior. Eu tinha uma justificativa. Um astigmatismo oblíquo e um autoastigmatismo me autoriza a justificar. Eu sempre que eu vou pedir um exame, eu penso da seguinte forma: quem está pagando, se me perguntasse por que você pediu, eu tenho uma resposta muito clara. Eu não peço por pedir, porque alguém está pagando essa conta. Então, a justificativa é um autoastigmatismo e também levemente oblíquo, como você falou muito bem. E confirmou os dados da topografia. Né? Você observa aí o olho direito, o olho esquerdo. Você está vendo alguma alteração nesse... Dando uma olhada aqui nos índices, a gente vê que tem um arte máximo que é de um valor dentro dos padrões de normalidade, não acende o alerta para a gente. O que a gente nota mesmo é só uma perda de segmento na linha média, na progressão paquimétrica, mas tem um BSD dentro dos padrões de normalidade, uma elevação da curvatura posterior dentro da normalidade. No olho esquerdo, não me chama atenção nenhuma alteração pelo mapa de Belin-Ambrose, não. Ok. Então, demais índices normais. Então, exatamente isso que você propôs.
eu também propus para ele fazer, então, um PRK topoguiado. Observe que essa cirurgia ela foi feita quando nós começamos a fazer as topoguiadas. Eu falei assim, será que o PRK é tão bom para altos astigmatismos quanto é o LASIK? Eu peguei e resolvi fazer um PRK para ver se realmente ele funcionava bem para alto astigmatismo. Não era um paciente que optou pelo PRK. Eu decidi fazer um PRK. Eu quis ver o resultado da topoguiada com o PRK. Embora lembrando que o PRK seja off-label. O FDA autorizou, liberou o Contora para LASIK, tá bom? Bom, aí você está vendo, então, os mapas aí da Topolize, bem consistentes, e foi feito um PRK. Observe a topografia pré e pós. Olha que coisa maravilhosa. Sim. Dando Olha, seguimento. olha a sensibilidade ao contraste aí. Teste de sensibilidade ao contraste, o paciente com 2 meses de pós-operatório, diurno, olho direito normal, olho esquerdo, perda isolada, 6 CPG significa o quê, professor? Ciclos por grau. Ah, tá. 6 Nós ciclos vamos por ter, grau. lá na propedêutica, mais para frente, nós vamos ter uma aula sobre sensibilidade ao contraste, tá? Ok. E noturno, olho direito borderline, olho esquerdo, perdas moderadas nas médias e altas frequências. Mas olha a topografia, que coisa linda. Olha aqui. Sim. Olha antes e depois. Olha o astigmatismo. Ficou aqui. 1. 1,07,040. E o paciente extremamente satisfeito. Observe as topografias aí. Continue antes. Então, ele foi feito em agosto de 2020. Com Em 7 2021, ele meses. voltou. Isso, 7 meses de pós-operatório, paciente sem queixas visuais, acuidade visual de 1,09 sem correção, olho direito plano, olho esquerdo mais 0,75, menos 0,75 a 90 com acuidade visual de 1, a bio leve opacidade de cápsula anterior cristalino em ambos os olhos. Conduta, manteve sem correção, retorno em 1 ano de pós-operatório para novo teste de sensibilidade ao contraste. Ok. Aí está mostrando como que a gente faz aqueles cálculos do Topolize, vocês vão aprender lá, nós já estamos fazendo as topoguiadas lá. Isso aqui é só aquela rotina. O que, que a gente aprendeu nesse caso, Matias? O tratamento default do EX500 é Optimized Aspheric Ablation. Altos astigmatismos se beneficiam do tratamento personalizado topoguiado, apresentando uma superfície de ablação mais regular, com menor indução de aberrações de alta ordem e melhor qualidade visual. No planejamento, devemos manter o protocolo do fabricante. Este tratamento não tem um custo adicional na ocular laser, porém o valor do tratamento envolve um maior tempo para a programação. O tratamento PRK topoguiado é off-label. Os resultados a curto prazo são muito bons. O tempo vai definir se o PRK topoguiado é tão bom quanto o LASIK para os altos astigmatismos. Muito cuidado com o eixo do cilindro. Se o paciente não aceitar o eixo, melhor não fazer topoguiado. Ver a tolerância no exame antes de agendar a cirurgia. E foi o que o senhor Muito tinha bem. anotado lá para a gente. Exatamente. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Professor, uma dúvida que eu fiquei é o seguinte: se esse paciente, vamos supor que esse paciente tivesse lá seus 35 anos e não os 29 igual ele tinha, e com esse astigmatismo, com esse mesmo padrão na topografia, mesmo assim o senhor expandiria a propedêutica para o Pentacan ou o senhor já iria para o PRK topoguiado? Eu acho que todo astigmatismo alto, e principalmente se ele não for ortogonal, se ele for um pouco oblíquo, eu acho que o Pentacan nos dá uma segurança maior. Perfeito, joia. Arnaldo. Reinaldo, excelente o caso. Com relação à topografia e tomografia, a gente tem que lembrar o seguinte, como você já citou aí anteriormente, nós temos aí colegas muito experientes, o Chamon e o Marcondes Santiago, que gostam muito da topografia corneana, e o norte deles para avaliação em cirurgia refrativa é realmente a topografia corneana. Já temos outros colegas, igual o Ferrara, que acha inadmissível você realizar uma cirurgia de anel, uma cirurgia refrativa, se você não tem uma tomografia para poder avaliar a córnea de uma maneira completa.
Eu acho que todos os dois realmente estão certos. Realmente, a topografia corneana é um exame extremamente importante. Ele vai avaliar o segmento anterior, a curvatura da córnea, e a tomografia de córnea também é extremamente importante, porque nós temos casos realmente de ectasias iniciais, subclínicas, em que o aumento da curvatura se inicia na porção posterior da córnea. E se a gente não tiver uma tomografia, eventualmente a gente pode comer mosca e operar um paciente que não deveria ser operado. Então, eu acho que a gente não deve, assim, nessa luta de topografia e tomografia, eu acho que a gente deve optar pelas duas opções e lembrar que são exames complementares e que um realmente ajuda o outro. Lembrar também, como você já citou anteriormente, que tomografia de córnea em córnea opaca e muito aberrada, com leucoma, opacidade, pterígio, você não vai ter uma leitura confiável, né? Do mesmo jeito que, se você, como a topografia corneana é uma imagem especular da córnea, se você não tem uma superfície ocular de boa qualidade, e um filme lacrimal também de boa qualidade, você não terá também uma topografia confiável, né? Então, nessa briga de tomografia e topografia, eu preciso ficar com as duas. Lembrando que uma é complementar à outra. Ok? Tá certo. Mas muito bom caso. Um caso interessante, né? Gente, Sem eu vou dúvida. apresentar um outro caso aqui agora. Arnaldo, esse caso, eu acho que eu já apresentei, mas é um caso tão emblemático que talvez essa turma mais nova não tenha visto esse caso. Vocês já viram a apresentação de um caso onde houve um erro de digitação do programa? Eu já apresentei para vocês? Acho que para essa turma ainda não, Reinaldo. Acho que podemos repetir aí. Então, esse caso é emblemático, gente. Isso aqui é pedagógico. É um dos casos mais dramáticos que eu já tive em refrativa. Na verdade, esse caso não é meu, tá? Aqui, ó, olha o protocolo aqui, o BLOS. Isso foi um colega muito experiente que postou na BLOS. Eu copiei os exames, os dados e fiz uma aula sobre esse caso, porque é um caso extremamente pedagógico. Quem que vai apresentar esse caso para nós? Vamos chamar a doutora Silvia para apresentar esse caso aí. Então, vamos lá, Silvia. Então, vamos lá. Paciente masculino, 57 anos, veio em janeiro de 2021 para avaliação de cirurgia refrativa. Acuidade visual de 0,05 em ambos os olhos, sem correção. Orientado para resíduo refracional, sem outras alterações. A refração dele era de mais 2,5 com menos 7 no eixo de 8, 0,5. Mais 2,5 com menos 7 no eixo de 12, 0,5. Paquimetria 544, 532. O que você faria nesse caso? Não era motivo de discussão. Tá, porque ele foi operado só o olho esquerdo, tá? Ou desculpa, então, ele operou os dois, mas o motivo da discussão é o olho esquerdo. Tá. Então, paciente, 57 anos, né? Nossa. 0,05 sem correção, e com essa refração, ele está 0,5, um astigmatismo bem elevado aqui a favor da regra. Uma córnea com 44 por 47, 42 por 47, com 5 graus de astigmatismo no lado esquerdo, né, o que não bate tanto com a refração, que, né, tá dando 5 e a refração dando menos 7. Esse mapa a gente não olha a elevação posterior, né, professor? Esse aqui não, esse aqui é só a topografia anterior. Eu estou mostrando para vocês os mapas que ele postou na BLOS, tá? Porque, na verdade, esse colega pediu um socorro. Vocês vão entender por quê. Acho que você já comentou desse caso com a gente. Tá, todo mundo já está ciente desse caso? Porque se todo mundo já assistiu, já teve essa apresentação... Não justifica. Não, assisti, eu não assisti, não. Mas eu estou lembrando que você comentou um caso. Você se lembra que eu já comentei sobre o negócio da caneta azul? Lembro. Eu lembro que você falou um caso
que o cara, ele tinha um astigmatismo alto, colocou num eixo, ele errou e ficou com o dobro de astigmatismo. Era esse caso? Você se lembra da caneta azul? O que aconteceu? Lembro que a pessoa estava falando uma coisa indevida. A pessoa Uma estava fala. conversando, o médico entrou no bloco cirúrgico cantando caneta azul. Aham. Resultado, houve um erro biométrico na cirurgia de catarata e a coisa desgringolou de um jeito que a coisa foi judicializada e, por sorte, a doutora Silvia Maia recebeu esse paciente, o paciente estava extremamente frustrado e ela pegou e resolveu me perguntar o que eu faria. E eu expliquei para ela o que devia ser feito. Esse paciente veio a Belo Horizonte, ele não era de Belo Horizonte. Nós resolvemos o problema e esse paciente hoje está muito feliz. Então, caneta azul virou um símbolo de dizer o seguinte: você está sendo inconveniente dentro do bloco cirúrgico. Tá? Quando eu falar caneta azul, alguém está sendo inconveniente dentro do bloco cirúrgico. Eu lembro disso, você falando. Então tá, então vamos continuar então, Silvio. O que você faria nesse caso? Uai, né? A gente tem um paciente de 57 anos. Ele, né, mesmo com a correção 0,5, aí já, para mim, tem que ser topo guiado. Um astigmatismo desse já é topo guiado. Eu faria nele aí um LASIK topo guiado por esse astigmatismo e por essa hipermetropia elevada. Você não pensaria em cirurgia intraocular, não? Seria um LASIK mesmo? Pensaria. Eu pensaria em cirurgia intraocular. Com certeza eu pensaria, mas, né, igual a gente estava falando, não era autorizada ainda cirurgia intraocular. Perfeito. Então vamos em frente. O paciente solicita corneano mesmo sabendo o residual. Ele não quer cirurgia intraocular. Os pacientes têm muita informação, viu? Não bate de frente com o paciente, não, porque é você que vai perder. Uhum. Então, você faria isso? Uma hemetropia, báscula? Faria uma báscula. Faria uma báscula. Né? A gente tem que testar o olho dominante dele aí, porque tá igual, né? Os dois olhos. Então, eu te pergunto, você sabe que o melhor resultado é uma cirurgia intraocular. Atendendo a opção do paciente de fazer a cirurgia corneana, eu te pergunto, você está cometendo imprudência, negligência ou imperícia? Não, não. Perfeito, não. É uma opção terapêutica. O paciente pode optar. Ele pode optar, isso você tem que respeitar. É. Bom, então esse paciente foi submetido a um LASIK para hemetropia. Esse foi o planejamento do colega, provavelmente que foi discutido com o paciente, tá bom? Uhum. E, então foi feito um flap de 120. E, bom, então vamos ver. No pós-operatório, o olho direito nós não vamos discutir, estava com 0,5, a mesma visão que ele tinha com correção, agora ele tinha sem correção. E no olho esquerdo a visão era 0,05, menor que 0,0, menor que 2400. Então, observe aí o que aconteceu. Está aí a topografia, o Obscan, antes e depois. Ele errou o eixo. Aumentou demais, olha lá. O K1 ficou com 38,8, o K2, quanto que tá? 50,7. Então ficou com 12 de astigmatismo. Exatamente. Eu lembro você contando. O que vocês fariam, hein? Alguém tem alguma sugestão para esse caso? Era 42, 47, agora foi para 38, 50, ou seja, praticamente 12 de astigmatismo. Nossa Senhora. Às vezes vê se levanta o flap e faz no eixo certo. Mas assim, não sei não. Olha a paquimetria qual que era. 544. Você acha que 532? Você acha que tem córnea para tirar mais dessa Mas é porque ela foi periférica, né? Essa ablação foi periférica. É porque essa ablação foi periférica. O astigmatismo negativo, gente, o cilindro negativo, ele tira no centro, não é na periferia.
Por isso é que a mas gente tem a alternativa de fazer a chamada ablação bitórica. Vocês fariam novo correção a laser ou teria outra opção? nossa senhora. Não, coitado. Não. Coitado E de ele quem? Do não errou, paciente ou não. do médico? Hã? Coitado de quem? Do paciente ou do médico? Do paciente, ué. Ah, tá. É, O que você faria, Silvio? ele não colocou programação do laser aí, não, né? Você viu aqui, ó. Olha aqui no meridiano de 180, aquela pergunta que você me fez. O laser vai ser feito no meridiano de 180. Observe como é que aplanou o meridiano de 180 para encurvar a área central. Tá certo? Certo. Bom, Pois é. Aí não ok. fariam no outro meridiano, era essa a minha Então, vamos primeiro discussão. checar. Até então, ele não sabia o que estava acontecendo. Vamos checar o planejamento cirúrgico. Então, vai lá. Aqui, ó, nós continuamos aqui. Ó. A biomicroscopia estava ok, o flap ok. Nossa, Então, revisando o Operative Report, o olho esquerdo observa que os dados foram inseridos de forma incorreta. Jesus. Olha Nossa. aqui. O tratamento ele é bicilíndrico, tá? Ou bitórico. Ele fez mais 2,5 a 11 e menos 4,5 a 101. Olha a refração do olho esquerdo. Ele fez mais 2,5 com eixo a 11, que é a mesma coisa de mais 2,5 com menos 2,5, eixo a 102. Tá certo? Ou seja, ele abriu no meridiano contrário, ele errou na programação. O correto seria mais 2,5, eixo a 102. Porque isso significa mais 2,5 com menos 2,5, eixo a 8. Pessoal, mas no laser a gente tem que fazer, a gente não tem que fazer essa programação É claro que no tem. cilindro positivo. Claro que tem. No cilindro positivo, a gente não faz, a gente põe o cilindro Claro que negativo. tem. Bom, então a refração pós-operatória do paciente. Mais 1,25 menos 7 a 150, a 175. Essa foi o resultado da cirurgia. O paciente está extremamente insatisfeito. E o que é que você propõe para esse paciente? Bom, como teve essa ablação nesse meridiano, eu ia ver, né, com o mapa paquimétrico dele do Olha pós-operatório, a como córnea que é. aqui, Silvia. Olha a paquimetria dele. Nossa Senhora. Você mexeria nessa córnea? Para tirar Aí 7 de agora astigmatismo? pode ir para a cirurgia intraocular, só se for. Vamos tentar entender o que aconteceu, Silvia. Ou Aqui está. essa possibilidade também. Igual você escreveu ali de talvez uma incisão relaxante. Porque até a faco refrativa um alio de menos 10, a tórica, existe um alio menos 10? Existe. Aqui não seria menos 10, mas seria menos 7, né? Então, de É, menos 7. Bom, porque então vamos ver aqui. O que você falou que a gente não digita, a gente que digita, a gente coloca no laser. Olha o olho esquerdo. O paciente tinha refração manifesta. Ele colocou certinho, mais 2,5 de dioptria esférica, com menos 7 de dioptria cilíndrica e eixo a 12, que é a refração do paciente. Agora, olha aqui o que foi a informação do tratamento na córnea. Foi digitado mais 2,5, eixo a 11. Ou seja, mais 2,5 menos 2,5, eixo a 102. O astigmatismo dele é a favor da regra. E com mais, menos 4,5 a 101. Por que se faz bitórica? Porque tirar menos 7, eixo a 10, você tira demais na córnea. Quando você faz uma ablação bitórica, você tira menos do centro. Agora eu te pergunto, se você digitou que o grau do paciente é mais 2,5 que menos 7 eixo a 10, como que um software aceita que você tenha digitado errado o que você vai fazer? Isso é um absurdo.
Por quê? Um aparelho de $1 milhão, o único objetivo é a correção da metrô, não tem um só capaz de identificar essa inconsistência. Você digita isso, na hora que você vai falar o que você quer fazer, você faz errado e o laser não identifica. Professor, só uma dúvida que eu estou tendo aqui agora. Diga. Então é o seguinte, quando a gente faz a programação no laser, né, todas as vezes que a gente fez juntos lá, era um astigmatismo negativo. A gente colocava igual a gente está acostumado. Eu não... Veja bem, quando você coloca a refração e do paciente. E o laser vai converter isso em cilindro positivo para reduzir a ablação central. Certo. Tá certo? Então, só que aqui Hã? Pois é. Então, assim, como que ele... a questão que eu estou ficando sem entender é como que ele digitou e fez uma... Assim, essa refração, no final de contas, ficou com um cilindro positivo. Entendeu? O médico que escreveu esse cilindro positivo, porque exatamente. Quando o médico tem... Você coloca no laser qual que é a refração e o que você quer corrigir. Porque nem sempre você quer corrigir o que o paciente tem. Às vezes você quer fazer uma báscula, você quer fazer uma hipocorreção, quando é miopia, para fazer uma báscula, etc. Então, você tem a alternativa de colocar o treatment information no plano da córnea, que leva em consideração a distância vértice. O que aconteceu? O colega, na hora de digitar, ele colocou mais 2,5 com menos, mais 2,5 com menos 11. Tinha que ser mais 2,5 eixo a 102. Com menos 4,5 eixo a 101, a 102. Aí sim você teria corrigido mais 2 com menos, com menos 7 eixo a 102. O colega digitou errado. Em vez de digitar 101, ele digitou 11. Resultado. O paciente ficou desse jeito. Uma refração pós-operatória de mais 1 com menos 7 eixo a 175. Ou seja, você tornou o paciente ainda pior do que ele estava. E aí, o que você faria com esse caso? Nossa, Reinaldo. Dentro das opções, aí a gente poderia fazer, né? Talvez incisões relaxantes com fento, ia ver depois, e talvez um anel. Eu me perco um pouco no que fazer nesse paciente aí. Tá. Então, realmente, a gente poderia pensar em anel para reduzir esse astigmatismo, fazer 2 anéis de 120, 250, com uma incisão a 90, para colocar os 2 anéis, assim. Aí você poderia corrigir bastante cilindro e o resto você poderia pensar em outra alternativa. Seria uma alternativa. Incisões relaxantes também seria outra alternativa. Lente de contato. Poxa, um paciente que ele não faz quis, ele cirurgia não fez cirurgia para isso. Exatamente. Então, vamos ver como que não. Primeiro, vão lidar com o problema. Chega no pós-operatório, primeiro PO, você está todo feliz, a cirurgia correu bem, o paciente está com a cara torcida para você, extremamente frustrante. Então, como lidar com isso? E eu estou aqui para ensinar vocês como lidar com o problema. Porque lidar com solução é muito fácil. Primeiro, seja transparente com o paciente, explique o que aconteceu. Seja solidário com a sua frustração. Mas também coloque alternativas de tratamento. Agora, se a solução que você acha ideal não é uma que você esteja confortável, peça ajuda, peça orientação de um colega para te ajudar. O processo médico ocorre muito mais por mau relacionamento do que por maus resultados clínicos. Bom, então, qual que foi a minha conduta que eu sugeri ao colega? Uma faco refrativa com lio tórica
espera aí mais ou menos uns 2 meses, veja qual que é o resíduo refracional e faz um PRK sobre o flap, porque o flap não traz nenhum benefício biomecânico, você pode tirar até 50 micra. Então, você pode fazer um trans-PRK sobre o flap e você pode corrigir alguma ametropia residual. Aí eu pergunto para você, Silvia, você deve pagar apenas despesas hospitalares, não deve ser cobrado honorário, ou seja, hospitalar é o seguinte, pagar lá no ocular laser, ou então pagar o bloco cirúrgico se quiser a faca. O paciente deve pagar normalmente, o paciente não deve ter nenhuma custo adicional. Bom, né, considerando que seu paciente não mudou de médico, né? Porque se ele muda de Claro, médico, a situação é pior, né? se ele muda de médico, eu acho que, né, aí Não, ele estou tá falando de você que operou. se eu operei, eu tive um erro, eu, né, não cobraria nada dele mais. Correto. O paciente não deve ter nenhum custo. Gente, o paciente já está frustrado. Houve um Houve prejuízo um para o erro, paciente, né? com Gente, certeza. aqui vamos falar um pouquinho de medicina legal. Existem 2 coisas que os advogados entendem muito bem. Uma é dolo e a outra é culpa. Quando você prejudica alguém sem intenção, você você teve um crime doloso. Uhum. Mas quando você teve intenção, você teve um crime culposo. O culposo, ele é muito mais grave. Então, se você está dirigindo e atropela alguém, se você não bebeu, você pode ser considerado um crime doloso. Se você bebeu, você considera que você assumiu o risco de atropelar alguém. É um crime doloso, é culposo. Então, eu coloquei com o colega, conversei com ele, sugeri a ele fortemente que, se ele não for um bom cirurgião de catarata, que ele procure o melhor cirurgião de catarata para fazer essa cirurgia. Essas lentes têm que ser encomendadas, não existem normalmente para pronta entrega. O paciente espera um pouco, você faz uma cirurgia intraocular, corrigindo esse astigmatismo total, e faz depois um PRK sobre o flap para resolver o problema definitivo do paciente. Então, o que é que nós aprendemos nesse caso? Silvia, lê para nós aí. No bloco cirúrgico, deve existir uma rotina para evitar erros. Evite conversa paralela que nada tem a ver com o caso. Mantenha o foco. Entre as suas atribuições estará a digitalização de dados do planejamento cirúrgico. O laser é burro, vai executar o que você digitar. Faça sempre o double check dos dados. Certifique sempre o nome do paciente e o olho a ser operado em caso de cirurgia monocular. Homônimos são frequentes, cheque o nome, sobrenome e a data de nascimento. Leve o planejamento feito previamente e o prontuário para tirar dúvidas. Eu acho que isso aqui é muito importante. A descontração do médico pode transparecer displicência para o paciente. Foi o que Sugiro que aconteceu você... nesse caso lá da Silvia. O médico chegou É. todo tranquilo no bloco cirúrgico, cantando lá caneta azul, deu um problema biométrico, ele atribuiu o erro à displicência do médico que está cantando no bloco cirúrgico. Sugiro que você se deite sobre o laser com o campo cirúrgico. O que você gostaria de ouvir? Pense nisso. É. Pense nisso. Uhum. Próxima vez que a gente for lá no bloco cirúrgico, eu vou pôr cada um de vocês deitado sobre o laser e vou ficar contando piada. Olha qual que é a percepção que você vai ter ao ouvir esses comentários inadequados. Isso. Este caso ocorreu com um cirurgião muito experiente. Caso semelhante já aconteceu no ocular laser. -6 a 90 foi -6 a 0. Resultado final, -11 a 90, córnea com 450 micra, paciente jovem. Conduta. O que você faria num caso desse? O paciente agora tem 11, não paciente existe jovem. lente intraocular para Não. 11 dioptrias. O que você Não. faria? Não. Anel. Ou as incisões relaxantes. Com certeza. Aqui a gente faria... Existe um tipo de tratamento que você tira uma cunha no meridiano mais curvo, que dessa forma você consegue ter um efeito na correção do astigmatismo absurdamente alto. É melhor do que só incisão relaxante.
Entendeu? Com E aí cunha? você, com cunha, você tira uma cunha de tecido na periferia, faz a marcação, tira com bisturi de diamante, tira uma cunha de tecido e você, então, consegue corrigir um astigmatismo que de outra forma não seria possível. Bom, mas de toda forma, o importante não é consertar problema, o importante é evitar o problema. Então, fica aí, lembrando que dolo, quando o paciente quis o resultado, assumiu o risco de produzi-lo. Tá certo? Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. A culpa não pode ser definida como voluntária. Pode ser definida como voluntária omissão de diligência em calcular as consequências possíveis e previsíveis do próprio ato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas eu não tive intenção. Sim, não teve, mas prejudicou. Então, isso é passível de ser ressarcido, de ter indenização. Então, não cante caneta azul. Se você viu essa expressão no bloco cirúrgico, considere que você está sendo inconveniente. E a minha preocupação não é que vocês fiquem alegres no bloco cirúrgico, a minha preocupação é que vocês aprendam no bloco cirúrgico. Então, se eu começar a perceber gente conversando de forma inadequada, eu vou chamar a atenção de vocês. Porque o paciente é o nosso objetivo. É preocupar com ele. Se fosse a mãe de vocês, o irmão de vocês, vocês estariam muito focados no tratamento. Então, vamos pensar naquela pessoa como a pessoa mais importante da nossa vida para a gente poder sempre fazer para ele o melhor que for possível, sem risco de cometer negligência. Tá bom? Arnaldo, alguém quer mais fazer algum comentário, Arnaldo? Reinaldo, esse caso ele é bastante interessante pelo seguinte, lá os nossos fellows eles aprendem no primeiro dia de cirurgia que é absolutamente proibido você levar um paciente para ser operado no ocular laser sem que você tome todas as providências necessárias para que a cirurgia aconteça da melhor maneira possível. Ou seja, o paciente ele tem que ter sido orientado no pré-operatório, ele tem que se orientar, o paciente tem que ser orientado a chegar 1 hora antes do horário agendado para a cirurgia. E o mais importante, nós temos um protocolo lá da programação cirúrgica do que será realizado no olho do paciente. Então, lá na clínica nós temos um protocolo padrão que tem um nome, data de nascimento, idade, qual que é a técnica que vai ser realizada, qual que é a zona ótica, qual que é a refração do paciente, se você vai usar cilindro positivo, caso de um paciente hipermétrope, por exemplo, que tem um componente astigmático, que você vai usar cilindro positivo, a transposição dos cilindros tem que ser feita previamente, ou seja, não adianta chegar com um pedacinho de papel com a refração do paciente. Que é muito comum, né, Arnaldo? Exatamente. Nós temos aquele protocolo padrão e o nosso fellow tem que levar obrigatoriamente todos esses dados preenchidos. E lembrar o seguinte, que a hora mais importante da cirurgia refrativa não é aquela hora que você está operando, é a hora que você está sentado em frente lá ao notebook, fazendo a programação da sua cirurgia. Nesse horário, durante esse período de programação, é absolutamente proibido fazer qualquer pergunta ao cirurgião que está fazendo a programação, justamente para não acontecer isso. Uma pergunta fora de hora pode transformar um cilindro positivo em cilindro negativo, e um eixo de 9 em eixo de 90. Então, o resultado será desastroso. Então, todos eles são orientados no sentido de que, na hora da programação cirúrgica, é absolutamente proibido fazer qualquer tipo de pergunta ou comentário, justamente para não acontecer esses erros aí que podem levar a uma tragédia, tanto para o cirurgião quanto para o paciente. Ok? Perfeito. Arnaldo, hoje chegou um caso. Eu vou apresentar para vocês mais um caso. Esse caso é muito rápido. Mas é porque é um caso tão interessante. Aconteceu hoje, tá? Eu montei essa aula hoje no intervalo das consultas, tá? Seleciona alguém aí para poder apresentar esse caso. É um caso muito interessante. Oi, boa noite. Vamos lá. Oi, Letícia. Então tá aí o prontuário, se alguém quiser anotar para discutir depois o caso, 69673. Então vamos lá, olha que caso interessante. Lê para nós aí. Encaminhada da doutora Flávia. Relata cirurgia refrativa há 9 anos. Foi feito retoque no olho direito 1 ano após o tratamento inicial. Tinha baixa visual para longe, grau aproximado de 4, ambos os olhos. Há algum tempo vem notando piora progressiva da visão.
não quer usar óculos, veio para avaliar nova cirurgia. A visão 0,25, 0,6, sem correção. Bio, sinais de flap. Bio, HLASI-KO mais HPR-KOD. Mais a dinâmica, mais 2, menos 1 a 170, 0,8. E o olho esquerdo mais 1,5, menos 1,5 a 175, 0,8. Tomografia cone padrão de Nippel AO. Olha a Tá. topografia aí. Na topografia temos ceratometria de 47, com astigmatismo de 2. Então, tem uma simetria, né? Essa elevação aí central, característica parecendo Nippel mesmo. E no olho esquerdo, 47 também, com astigmatismo de 45, também central, com uma simetria. Na biomicroscopia, parece que tem uma alteração na córnea central. Não sei se são crescimentos do celular. O que eu faria, então? Uhum. Ela veio queixando, né? Então, eu acho que eu ia pedir um Pentacam para avaliar essa córnea aí. Mas na biomicroscopia parece ter um crescimento epitelial. Eu só queria saber melhor se é. O que você acha que aconteceu nesse caso, hein? O paciente está relatando a visão muito Eu ruim, acho está com a que- 0,2, 0,6 mal. Uhum. O que você acha Eu acho que às vezes ela tinha uma ceratometria limítrofe e aí encurvou mais. Então, o que você acha que deveria ser feito? O que é o caso? O que você acha que aconteceu? E aí deu essa ectasia. Mas não, eu não sei se é ectasia, porque tem uma alteração central ali. Pode ser essa alteração central que está causando essa ceratometria elevada. O que é essa foto que o senhor colocou? Isso aí é o seguinte, eu não conheço nada da história. O Uhum. paciente veio hoje com um relatório da doutora Flávia, com esse relatório aí, dizendo que fez cirurgia há 9 anos, o paciente está muito insatisfeito, ela estava preocupado e me mandou esse paciente para me avaliar o que eu podia fazer. O que eu Uhum. devo fazer para poder ajudar esse paciente? O paciente está muito satisfeito, tá? Muito insatisfeito, né? Muito, muito. Ele falou que na época a cirurgia do olho direito não ficou boa e o médico fez uma reaplicação. Na verdade, o médico fez um retoque. O médico também fala retoque, isso me dói. Isso me deixa assim, indignado com essa palavra. Não fale em retoque. Tá. Mas o paciente falou, já o médico falou que vai fazer um retoque. Ele fez um retoque e ficou pior, segundo o paciente. Eu não ia pensar em cirurgia, não. Eu ia primeiro fazer uma lente de contato, que ela veio só para falando que não quer usar óculos. É a minha primeira, ainda mais com essa opacidade aí central. Lembrar que esse paciente deixou muito claro que ele é extremamente vaidoso, muito vaidoso o paciente. É um cara assim muito bem, assim, a posição, assim, como é que eu posso dizer? Um cara assim muito elegante, muito bem cuidado, muito bem vestido, muito bonito, e ele não quer usar óculos, hipótese alguma. Ele falou que se não usa óculos. Mas hipótese lente ele alguma. usa. Oi? Lente ele usa, né? Não, usava, estava usando nada, mas estava Então, insatisfeito, mas ele estava pode enxergando. ser. Não, Então, eu ele faria não, uma lente. ele não estava usando lente, ele não estava usando nada, mas estava muito Sim. insatisfeito com a visão. Então, eu faria lente inicialmente, ainda mais com essa opacidade central. Mas se o ele que- não quisesse lente, eu ia pedir um Pentacam para avaliar o que eu posso fazer a mais. Mas essa topografia, o que você acha que é isso aí? Eu acho que é uma ectasia pós H-LASIK. O Tá. HP. Alguém tem alguma outra posição? Alguém quer complementar com alguma sugestão? Professor, isso aí Essa não pode estar imagem- aparecendo por conta de uma diferença mesmo de uma ablação mais periférica que deixou essa córnea um pouco mais para o lado, não? É do H-LASIK. Mas aí não seria uma ectasia. Isso é uma ectasia? Será que ele sei foi também. feito um H-LASIK? O que vocês acham? Isso aqui, gente, eu coloquei aqui, ó. Estão vendo o mouse aí, né? Eu imaginei, porque eu não conhecia a história. O paciente falou que não enxergava nada de longe.
Eu imaginei que ele fosse míope. Eu acho que ela tinha uma ceratometria limítrofe, fez uma... Ai, mas... E fez uma refrativa aí na periferia. Uma alteração da cor. Ablasta na periferia. É plano. Bom, esse paciente veio, a suspeita da colega era uma ectasia. Ela ficou muito preocupada e falou com ele, eu vou te mandar num colega que é especialista nessa área e tal. Ele chegou lá com esse quadro. O que você faria com esse paciente? Olha, eu pedi o Pentacam primeiro. Ah, pediu o Pentacam, tá. É. Então, vamos ver aqui. Ué, não está passando. Ah. Bom, você acha que isso aqui é um ceratocone? Uma ectasia? Eu não conheço o paciente anteriormente. Mas esse padrão de topografia te autoriza a achar que isso aqui é uma ectasia? É muito difícil saber, porque eu não sei nem o que ela fez. É correto, é difícil avaliar, né? Porque a gente não conhece a história. Essa Bom, imagem é do olho direito? Essa direito opacidade? e esquerda. Essa aqui é do olho direito. Tá. Essa opacidade só tinha do olho direito. Você parece um crescimento epitelial. Uhum. Sob o flap. Bom, então vamos ver o que Mas eu aí o que você fez? Aí, bom, aqui vocês observam o seguinte, eu peguei e resolvi pingar uma gotinha de fluoresceína. Vocês estão vendo alguma coisa diferente nessa córnea? Tá escuro, mas não. E nessa aqui? Ou nessa aqui? Ou nessa aqui? Quando eu fui olhar esse paciente, e aqui o olho direito. Quando eu fui avaliar esse paciente direito, eu comecei a perceber, gente, olha aqui. Ah, tá. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui? Uhum. Tem aqui uma leve marcação aqui, ó, Uhum. da borda de um flap. Aí eu peguei e passei. Bom, esse paciente foi submetido à cirurgia refrativa. Aqui também, ó. E observe que um break time muito alterado, um olho seco importante. Observe aqui novamente, aqui, ó, uma linhazinha aqui. Com fluorescente a gente consegue perceber. Então, qual que foi a conclusão que eu fiz depois de fazer uma biomicroscopia muito detalhada? Eu percebi o seguinte, esse paciente fez um H-LASIK e, como o resultado não foi satisfatório, não sei por quê, o colega fez um PRK. LASIK não dá raise, gente. Isso aqui é um raise. Tá vendo? É um raise que não está atingindo a área central. É um raise mais periférico. O colega provavelmente fez um HPRK em cima do flap. Então, tinha alguma coisa a ser feita por esse paciente, cirurgicamente? Esse paciente, Não. na verdade, ele era hipermétrope e não míope. Uma hipermetropia alta, muitas vezes, leva uma baixa de visão para longe. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse relatório à colega. Lê para nós aí. A doutora Adelito Gomes da Silva relata cirurgia refrativa 9 anos com a aplicação de laser olho direito 1 ano após o tratamento. AV0307 sem correção, sinais de flap de LASIK AO, raise olho direito, PRK no segundo tratamento. Difração dinâmica, mais 2 menos 1, 170,08, mais 1,5 menos 1,5, 175,08. Topografia, hiperprolada após H-LASIK AO. A ceratometria máxima acima de 47 AO contraindica um novo tratamento. Como não há motivação para o uso de óculos, sugiro a lente de contato gelatinosa para uso social e prescrição óptica para descanso visual. Um abraço, obrigado pela confiança. E mandei esse paciente de volta para a colega. O que é que nós aprendemos com esse caso? Isso foi de hoje, tá? Houve suspeita de ectasia pós-LASIK. Por isso que a colega mandou para mim, porque ela falou assim, ixi, está com uma ectasia. Então, é um problema sério. É a pior complicação de refrativa, se chama-se ectasia.
Aí o senhor E aí, considerou, então, ectasia, né? não, Porque- claro que não. Isso não é Ah, não. Então, ectasia. Isso é é uma o quê? córnea hiperprolada decorrente de um H-LASIK. Por sinal, muito bem realizado. Qual que é o problema desse paciente? Gente, essa córnea já devia ser uma córnea mais curva e que não deveria ter sido feito o H-LASIK. Então, essa córnea ficou muito prolata e, dessa forma, o paciente não consegue ter uma visão muito boa. Agora, a ceratometria aqui está até razoável, 47, 47 está muito boa. Mas o que, que acontece? Ele teve regressão, provavelmente, porque não corrigiu o grau todo. Ele falou que tinha 4, e agora está com 2, quer dizer, então não teve uma correção adequada. Então, provavelmente, essa córnea já devia estar com seus 45, 46, ou seja, ela não tinha como encurvar muito, por isso que teve regressão. Aí está o relatório, e o que é que vocês podem concluir desse caso aí? 2. Não faça comentário sobre o tratamento realizado. Eu nunca pergunto o nome do cirurgião. Se você quer ser referência em cirurgia refrativa, deve aceitar os casos desafiadores. Este caso foi operado por um cirurgião muito experiente e uma referência nesta área. Valorize a correção feita mesmo que o resultado não seja satisfatório. Ou seja, o paciente está muito insatisfeito. Você não percebeu que houve melhor? Não, melhorou muito. Que bom, senhor. Não melhorou tudo, às vezes a cirurgia não corrige tudo. Porque senão você joga o paciente contra o colega e vai virar um enrosco danado. Valorize o que teve de melhor. Foi o caso excelente? Não foi. Devia ter sido operado? Provavelmente não. Mas já foi. Então, não vamos ser profeta do acontecido, né? Então, Deixe continua. claro que o tratamento da hipermetropia é desafiador. Deixe isso claro. Quem faz cirurgia refrativa é resistente ao uso de óculos. Propõe o uso de lente de contato gelatinosa com uso social. Desde que o médico assistente receite os óculos ou lente de contato. Faça um relatório sucinto para o médico assistente. O melhor tratamento para hipermetropia é o LASIK, fento ou Microcerato. microcerato. Evite deixar a córnea hiperprolata. Mesmo com uma boa acuidade visual, terá uma má qualidade visual. Ok? Okay. Um casinho que apareceu hoje, o paciente saiu de lá muito tranquilo, porque a colega que o atendeu achou que era uma ectasia. E, invariavelmente, o paciente fica insatisfeito, fica preocupado. Está aqui o flap. Ou seja, esse paciente foi submetido a um H-LASIK e por isso é que estava com essa córnea hiperprolada. Alguém quer comentar alguma outra coisa? Arnaldo? Reinaldo, realmente, os H-LASIKs realizados nos primeiros lasers, muitas vezes eram uma zona óptica pequena, e muitas vezes fica semelhante a um cone nipple centradinho mesmo. Então, a gente nunca deve tecer nenhum comentário de uma topografia corneana e de um exame complementar se a gente não sabe o caso, não tem conhecimento, não sabe qual foi o tratamento proposto. Então, a conduta mais sensata é a gente evitar fazer qualquer comentário, principalmente se não for um comentário favorável a respeito de um procedimento, de um exame complementar que a gente não tem em todos os casos. Eu mesmo já tive um caso bastante semelhante disso, um paciente que operei há muito tempo atrás, era um paciente que tinha uma refração de mais 2,5, eu fiz um H-LASIK nele, e esse paciente ele foi atendido em uma outra clínica, ele mudou de cidade e tal, e o colega me ligou lá do interior falando que estava com um paciente meu, que estava parecendo que estava com ectasia e tal. Aí eu fui olhar o prontuário do paciente, o que ele estava chamando de ectasia era o aumento de curvatura central, o sinal estava muito bem centrado, justamente realizado por uma correção de hipermetropia moderada. Então, isso é um aprendizado. Nunca comente nada com o paciente se você não tem conhecimento a respeito do que foi o tratamento proposto, ok? Mas esse caso é bastante ilustrativo e interessante. É isso aí, gente. Eram os casos que eu queria. Vocês observem, então, o que a gente pode tirar desses casos?
Astigmatismo é desafiador. Hipermetropia também é desafiador. Eu digo para vocês que a hipermetropia associada a um astigmatismo, ou seja, um astigmatismo misto, é melhor corrigido do que o astigmatismo simples, miópico simples, ou a hipermetropia simples. Quando você tem uma associação, o resultado é melhor. Lembrando que o PRK tem mais tendência a ter regressão, porém, em córneas que já são alteradas por cicatrizes, por algum tipo de trauma, realmente o LASIK ele é muito mais eficiente, muito mais estável. Agora, estou fazendo PRK em astigmatismos mais altos, topoguiado para ver a eficiência. E até agora eu estou muito satisfeito com os resultados. Vamos ver se esses casos são estáveis ao longo do tempo.